O caipora parece com um índio, com o corpo peludo e com os cabelos compridos que nem uma espiga de milho. O diacho anda sempre montado num porco do mato. E quando ele monta no dar porco, ele espanta as passaradas e os bichinhos do mato pra nenhum caçador matar os pobrezinhos. O curupira é outra coisa. O curupira é uma criança, sabe? É um menino que tem os cabelos cor de fogo que nem o caipora. Mas só que os pés dele são virados para trás. Quer dizer, ele anda para frente. Quando alguém quer seguir o rastro dele, ele anda sempre do lado contrário e acaba se perdendo no mato. Inspirado nessa aula de folclore do tio Barnabé, veio hoje trazer a história do Saci. Eu sou o Chicão e venha comigo pra gente mergulhar nessa lenda. As lendas são narrativas, fantásticas ou fictícias, combinando os fatos reais com irreais. Como diz o ditado, quem conta um conto, aumenta um ponto. E assim de geração em geração as lendas vão se modificando. É assim que observamos na lenda do Saci, por exemplo. A sua origem seria dos Guaranis do sul do país, da região das Missões, ali no sul do país. Ele seria ali, então ele teria o nome em Tupi-Guarani, Saci-Perereque. E seria ali um menino índio, um dos 7 filhos de Tal e Querana, figuras importantes da mitologia Guarani. O Saci, então, na mitologia Guarani, é uma espécie de deus das florestas, no corpo de um curumim. Ele tem as 2 pernas e nem usa o pito, né, nem usa o cachimbo e nem tem o gorro. Né, ele é apenas um curumim, né, e deus, que é considerado ali na mitologia Guarani como deus da floresta. Sua influência não teria ficado só no sul do país, teria espalhado por todo o território nacional, inclusive nos nossos vizinhos, Argentina, Uruguai e Paraguai. Com essa expansão, então, ele ganhou as características que conhecemos hoje, sofrendo influência tanto da cultura africana como da cultura europeia. Da África, por exemplo, vem a lenda iorubá, né, que descreve o Aruni como um guardião aí das ervas medicinais. Né? Então ele tem uma perna só e usa um cachimbo, né? Usa ali o cachimbo, pita um cachimbo, então é uma característica que o Saci herdou da cultura africana. Já na cultura portuguesa, né, da cultura portuguesa vem o piléu, né, que é uma espécie de gorro vermelho que o Tasgo usa, né? Então o Tasgo é um duende que faz travessuras, prega peças, né, brincalhão, que também é outra característica que o Saci acaba herdando dessas culturas. Mas o que ajudou a popularizar essa lenda no Brasil, com certeza, foi o trabalho de Monteiro Lobato, né? Monteiro Lobato, então, com as suas obras, né, literatura, e também com o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, a adaptação do Sítio do Pica-Pau Amarelo, então fez com que essas lendas se espalhassem pelo Brasil todo. E hoje ela é uma das lendas mais importantes, a mais conhecida e mais importante do Brasil. Depois veio o Ziraldo com a turma do Perequê, veio também o Maurício de Souza, né, que também colocou o Saci na turma da Mônica. E até mesmo no Japão, né, com o mangá Akuma-kun, de Shigeru Mizuki, de 1973. Então o Saci hoje está presente na música, na literatura, na TV e até ganhou uma data, né, dia 31 de outubro. Então dia 31 de outubro é o dia do Saci, mas não é comemorado nacional, e sim em algumas cidades, como São Paulo, Guaratinguetá, em Budas Artes, em Fortaleza, em Vitória, e Poços de Caldas e Uberlândia, em Minas Gerais. Porém, essa data não popularizou, né? Já que propositalmente eles quiseram contrapor aí a data do Halloween, né? Então, o dia 31 de outubro, aí, o dia do Saci, ele coincide com o Halloween, né? Halloween já é mundialmente, globalmente expandido, né? Já está globalmente aí no Brasil e em outros países. Então o Halloween ele já está difundido globalmente, né? Então deixar essa data junto, eu acho que foi um erro, né? Podia ter escolhido uma outra data, que isso seria até melhor para a lenda mesmo, né? Para divulgar a lenda mesmo, né? O próprio 22 de agosto, que é o dia do folclore, é pouco divulgado, né? A gente tem pouca divulgação desse dia 22 de agosto, que seria melhor, poderia ser melhor divulgado, né? A nossa cultura, nosso folclore brasileiro, ele é riquíssimo. E merece ser melhor tratado, merece ser melhor divulgado, né? Agora quero abrir um parênteses aqui para contar uma história que aconteceu comigo, né? Eu venho do interior, né? Eu sou do Paraná e o meu avô contava muita história pra gente, né? Então ele sempre contou muita história e ele contava muita história sobre o Saci mesmo, né? Então essa coisa vem de cultura dos mais antigos, vem trazendo pra gente. A gente vai se perdendo um pouco. A gente deve, acho que talvez contar para os nossos filhos também historinhas
de saci, de curupira e dessas coisas todas, né, do caipora, da mula sem cabeça. Mas o meu avô me contava que eles moravam no sítio, né, e o meu bisavô, no caso, né, o pai do meu avô, ele botava os meus tios avós, né, e o meu avô, para dormir num celeiro, né, onde guardava os grãos, guardava ali a produção que estava naquela época, né. Então tinha muito roubo, né? Então não era uma coisa bem protegida, né? Não era uma coisa que ficava bem fechada. Era um celeiro de madeira, são tábuas e sem aquelas ripas que formam uma tábua na outra, né? Quando é casa, eles colocam aquela ripa para fechar uma tábua na outra. Quando é celeiro, eles só colocam a tábua, não colocam aquela ripa. E aí diz que meu avô disse que ele e os irmãos dele entravam no celeiro, deitavam em cima das sacas ali e ficava ali nas sacas, e de madrugada ele escutava o saci assobiar, né? Diz que é um assobio muito forte, ele escutava o saci assobiar, e depois o saci com uma varinha, ele batia entre as ripas, né, da madeira e acertava as pernas do meu avô, do meu tio avô, né? Então ele contava essa história, e depois no outro dia os cavalos estavam com as crinas todas cheias de nó, né? Então ele contava essa história pra gente, né? E é claro que depois ele assustava a gente, né, jogando pedrinha no telhado à noite, subiando também, igual o saci faz, né, o tal do... que é o subiu do saci pererê, né? E aí ele assustava a gente também, e me assustava, né, ele assustava os meus primos também. Então essa história ele contava pra gente e depois assustava a gente. Então eu fico imaginando que poderia ser o meu bisavô assustando eles também, né? E assim passado de geração em geração. Claro que eu não vou cometer esse erro e assustar o meu filho, né? Mas com certeza eu vou contar a historinha pro meu filho de saci, alguma historinha assim, né? A historinha da Turma da Mônica, talvez, né? Que tem a história do saci, né? Então essa história que eu tenho com o meu avô é uma história que eu guardei comigo. Tem várias histórias do meu avô que ele me contava, né? Tem história, porque quando a gente mora no interior tem muitas das histórias, né? De lobisomem, de mula sem cabeça, né? Então tem muitas das histórias, muitas lendas correm muito no interior do Brasil ainda, né? E a gente aqui na cidade, a gente perde um pouco essa cultura de contar essas histórias, né? Eu quando cheguei em São Paulo, eu contava um monte de histórias dessas para os meus amigos, né? Então meus amigos ficavam ali admirando eu contar, né? Tem amigo até hoje que fala, pô, tá contando a história agora pelo YouTube, que legal, né? Você contava pra gente lá riscando no chão, né? Com giz, né? Então essas histórias são legais, a gente é bacana a gente tá sempre divulgando, e é uma forma de passar de geração em geração, né? Como eu disse, de geração em geração. Mas aquilo, né? Quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então a gente sempre aumenta um pouquinho e deixa mais ali as coisas mais diferentes, né? Vai mudando um pouco, né? Então essa história que eu tenho com meu avô, a história que aconteceu comigo, de ele contar essas histórias pra mim. Então não importa se você vai comemorar o dia do Saci, ou Halloween, ou o dia das bruxas. O importante é manter a nossa cultura, conhecer a nossa cultura e sempre ter um olhar para o passado, com interesse e curiosidade. Desde já, muito obrigado à participação de todos e aquele recadinho de sempre, né? Se não for inscrito, se inscreva no canal. Se já for inscrito, deixa o like, confira o sininho. Lembrando que toda segunda-feira vai ter vídeo ao meio-dia, então acompanha a gente lá, deixa o sininho para receber as notificações. E muito obrigado a todos pela participação e até o próximo vídeo.